Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar, através de alguns exemplos, ilustrando o uso de intervalos de confiança para a resolução de testes de hipóteses. Os livros de estatística normalmente realizam testes de hipóteses mediante a avaliação do valor P ou P-value, ou mediante a comparação da estatística amostral com valores críticos. Mas existe uma terceira forma, que é mediante o uso de intervalos de confiança. Primeiro vamos supor que tenhamos um teste de hipóteses onde a hipótese nula é de μ maior ou igual a 50. E nesse caso, a hipótese alternativa, H1, seria μ menor do que 50. Bom, e vamos considerar primeiro que tenhamos retirado a amostra aleatória e construído um intervalo de confiança, nosso primeiro intervalo de confiança, cujos limites tenham sido 48 e 51. Ou seja, o limite inferior do intervalo de confiança, 48, e o limite superior, 51. Bom, neste caso nós não rejeitaríamos a hipótese nula, porque dentro do nosso intervalo de confiança existem valores maiores ou iguais a 50. Para que nós pudéssemos rejeitar a hipótese nula, o nosso intervalo de confiança, por exemplo, ele teria que terminar antes dos 50. Vamos considerar também agora um segundo intervalo de confiança, onde o limite inferior desse intervalo tenha sido igual a 47, o limite superior a 51. Ou mesmo um terceiro intervalo de confiança, onde o limite inferior tenha sido 45 e o superior 51. Observem que o limite inferior desses três intervalos de confiança não está influenciando na minha avaliação, mas o limite superior sim. Ele está acima de 50 e por isso eu não estou tendo condições de rejeitar a hipótese nula. Ok? Bom, o que eu queria passar para vocês é de que em uma situação como essa, o limite inferior do intervalo de confiança não tem importância, mas o limite superior sim. Ou seja, quando o teste de hipóteses se assemelha a esse, hipótese nula, μ maior ou igual a determinado valor, e a hipótese alternativa, μ menor do que, o importante, se eu fizer a avaliação mediante intervalo de confiança, é de que esse intervalo de confiança tenha estabelecido o seu limite superior. Ou seja, eu posso construir um intervalo de confiança unilateral ou unicaudal, onde meu interesse é apenas no limite superior. Como exemplo, o quarto intervalo de confiança, onde não haveria um limite inferior, mas o limite superior estaria em 49. Então, nesse caso, eu rejeitaria a hipótese nula, porque o limite superior é menor do que o valor da hipótese nula, 50. Vamos agora aplicar o nosso teste de hipótese no ambiente do RStudio. Então aqui eu simulei um teste de hipóteses onde a hipótese nula é μ maior ou igual a 50. A hipótese alternativa, então, μ menor do que 50. Essa hipótese alternativa está estabelecida aqui pelo argumento alternativo, entre aspas, less.
Ao executar esse teste de hipóteses, podemos observar aqui à direita que o RStudio me oferece um intervalo de confiança. E esse intervalo de confiança, nele está estabelecido apenas o limite superior. Ou seja, o intervalo de confiança vai de menos infinito até um limite superior. Ou seja, quando o sinal da hipótese alternativa é menor do que, ou seja, a hipótese nula é maior do que, o soft me dá um intervalo de confiança com apenas o limite superior. Um intervalo de confiança unicaudal, unilateral à direita. Ok? Agora, num segundo exemplo, vamos considerar que temos um teste de hipóteses onde a hipótese nula é mi menor ou igual a 50. Ou seja, a hipótese alternativa é mi maior do que 50. Vamos supor que uma primeira amostra tenha nos levado a esse intervalo de confiança, onde o limite inferior tenha sido 49 e o limite superior 52. Nós não poderíamos rejeitar a hipótese nula, porque dentro do intervalo de confiança existem valores menores ou iguais a 50. O mesmo ocorreria com uma segunda amostra, um intervalo de confiança com limite inferior 49 e o limite superior 53, ou uma terceira amostra com limite inferior 49 e o limite superior 55. De forma similar, então, a gente poderia observar que a nossa atenção tem que estar no limite inferior para esse problema. A localização do limite superior do intervalo de confiança não teria importância. Ou seja, nesse teste de hipóteses, o que me interessa é o limite inferior. Eu poderia estar construindo um intervalo de confiança unilateral à esquerda. Ou seja, o que me interessaria é verificar o valor do limite inferior. Nessa quarta amostra, onde eu teria a princípio um intervalo bilateral, a localização do limite superior não teria importância. Ou seja, eu poderia dizer que o limite inferior seria 451 e eu não precisaria estabelecer o limite superior. Okay? Eu teria condições de rejeitar a hipótese nula se o limite inferior, por exemplo, estivesse acima de 50. Se eu tivesse mais uma outra amostra, por exemplo, onde o limite superior estivesse acima de 50. O limite superior eu não precisaria me preocupar. Então, neste tipo de problema, eu deveria construir um intervalo de confiança unilateral ou unicaudal com apenas o limite inferior. Voltando ao nosso ambiente do RStudio, de novo com um teste hipótese onde a hipótese nula é mi menor ou igual a 50. E a hipótese alternativa, mi maior do que 50. Esse sinal da hipótese alternativa está sendo estabelecido aqui no argumento de valor greater. Podemos observar aqui à direita no relatório oferecido pelo RStudio que está sendo construído ou apresentado um intervalo de confiança com o limite superior não calculado, aqui o termo infinito, e o limite inferior calculado. Ou seja,
quando o sinal da hipótese alternativa é positivo, maior do que, o intervalo de confiança é construído com o cálculo apenas do limite inferior. Bom, no nosso terceiro e último exemplo, temos a hipótese nula μ igual a 50, ou seja, a hipótese alternativa μ diferente de 50. Bom, neste caso, nós podemos, de forma similar, observar que, supostamente, a primeira amostra, com o intervalo de confiança, tendo como limite inferior 49 e o limite superior 52, nessas condições nós não teríamos como rejeitar a hipótese nula. Da mesma forma, nós poderíamos considerar que a segunda amostra, com um intervalo de confiança totalmente localizado acima de 50, nós teríamos condições de rejeitar a hipótese nula. Ou seja, todo o intervalo de confiança está acima de 50. Enquanto que na terceira amostra, nós também teríamos condições de rejeitar a hipótese nula, porque todo o intervalo de confiança construído está abaixo de 50. Então, quando nós temos a hipótese nula, μ igual a determinado valor, e a hipótese alternativa, μ diferente daquele valor, o nosso intervalo de confiança tem que ter os dois limites. O limite inferior e o limite superior. Se ambos os limites estiverem à esquerda da hipótese nula, ou se ambos os limites estiverem à direita da hipótese nula, nós podemos rejeitar esta hipótese nula. Ok? Então, vamos agora para o ambiente do R. Bom, agora eu estou no ambiente do R simulando um teste hipótese onde a hipótese nula é μ igual a 50. E a hipótese alternativa é μ diferente de 50. Eu não preciso informar nenhum termo, nenhuma expressão no argumento alternativo, ou seja, esse argumento pode ficar omitido. O intervalo de confiança agora tem os dois valores, o limite inferior e o limite superior. Ou seja, quando o sinal da hipótese alternativa é diferente de, nós temos que construir o nosso intervalo de confiança com o limite inferior e o limite superior. Ou seja, um intervalo de confiança bilateral. Ok? Então é isso.